E se nós perguntarmos qual é o motivo de nós nos reunirmos, qual é o motivo de nós estarmos aqui, qual é o motivo de nós, durante 4 anos, estarmos nessa caminhada, crescendo, aprendendo, nos sujeitando à vontade de Deus, errando, acertando, e nós estamos, de alguma maneira, querendo definir algumas questões que nós já temos no coração e que nós precisamos anunciar e firmar uma estaca como um ponto de referência para a gente não se perder naquilo que nós somos, naquilo que Deus tem nos dado. Então Deus tem trazido isso ao meu coração com muita intensidade, que nós não podemos sair daquilo que Deus falou conosco. Nenhuma igreja, nenhum ministério vai ser idêntico ao outro. Ele pode ter até a mesma placa, mas se você chegar, o ambiente é outro, porque isso está ligado ao que Deus está fazendo naquela localidade, ao que Deus está fazendo no meio dos irmãos. Por isso que a cultura, ela tem a sua peculiaridade, né? Cada lugar tem um tipo de cultura. Se você tiver a oportunidade de ir em Santa Catarina, os irmãos estão lá antes do culto tomando um chimarrão, jogando farelo no chão, puxando o canudo, e a gente está aqui às vezes tomando o nosso café. Alguns estão buscando em alguns lugares encher um lugar, encher um templo, enquanto em outros lugares as pessoas estão preocupadas com pessoas de fato, estão preocupadas se elas estão entendendo o Evangelho, se elas estão crescendo com o passar dos anos, se nós estamos nos tornando a imagem de Cristo. Então a nossa preocupação é essa. E se eu fosse perguntar para você, qual é o propósito de nós estarmos aqui? Qual é o propósito do ministério Eu Tenho um Pai? Por que que nós congregamos? Por que que nós, com o avançar dos anos, estamos crescendo em fé, de glória em glória? Eu tenho 4 coisas no meu coração que eu vou tentar colocar aqui agora. Não, é antes, eu acho. Eu tenho em memória 4 coisas que o Espírito Santo um dia falou no meu coração e que Deus construiu em mim a partir de uma intimidade, de uma comunhão. Você sabe que nós somos resultados daquilo que Deus falou conosco. Você é resultado daquilo que um dia Deus falou com você. E nós só vamos crescer à medida que nós correspondemos àquilo que Deus fala. Então preste atenção um pouco em mim, depois você vai acompanhar a foto. Mas nós só vamos crescer à medida que nós respondemos à palavra que nós recebemos. Não tem como crescer sem corresponder a essa verdade. Não tem como expandir o conhecimento enterrando aquilo que Deus já nos deu lá atrás. Não tem como a gente entrar em lugares novos sem antes usarmos a ferramenta que Deus nos deu lá atrás, que muitas das vezes está enferrujada e algumas vezes está colocada no porão por medo. O que Deus nos dá é para a gente utilizar. E quanto mais a gente utiliza, mais a gente é aperfeiçoado, mais a gente é habilitado para Deus nos dar mais ferramentas, para Deus acrescentar a nós mais dons, mais talento, mais habilidades, mais entendimento. Amém? Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos é a partir do Evangelho de Cristo. Repita comigo: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por mim. Então o Evangelho não é um bom conselho. Olha, faça isso, André. Se você fizer esses 10 passos, você vai se dar bem. Faça isso, Joelson. 5 passos para você conseguir alcançar o que você deseja.
O evangelho não é um conselho, o evangelho é uma notícia. E notícia é um fato daquilo que aconteceu. Queira a gente ou não, Deus, Ele venceu o poder das trevas. Deus venceu o pecado através de Cristo Jesus. E a partir dessa revelação, que nós agora estamos livres para operar numa nova natureza, a natureza de Cristo. O primeiro homem, Adão, ele era da terra. Ele era um homem natural, que se sujeitou ao desejo de Satanás. Mas o segundo homem é do céu, ele é espiritual. E nós não temos mais a natureza do primeiro Adão, que é carnal, que é natural, que se inclinou para o pecado, que se inclinou para uma persuasão humana e demoníaca. Mas nós temos a natureza do eterno habitando dentro de nós. Como foi falado, nós somos cidadãos dos céus. Em nós habita a natureza de Cristo. Amém? Então, a partir desse evangelho, é que eu entendo que eu fui salvo pela graça para as boas obras. O evangelho, ele elimina o nosso orgulho, porque é impossível para o homem se salvar. É impossível ao homem ganhar algo de Deus pelos seus méritos. Então ele elimina o nosso orgulho, que nos faz começar por nós. Mas nós acessamos aquilo que ele fez por meio da fé. Então começou nele o plano de salvação. É por meio dele que nós continuamos sendo salvos, e é por ele que nós seremos salvos naquele grande dia. Então esse evangelho, ele me posicionou para que eu vivesse uma vida de humildade, em que eu não precise mais viver escravo do diabo, escravo da obediência ao pecado, que estava gerando morte em nossas vidas, que estava gerando separação de Deus, e que estava trazendo condenação, e a ira de Deus estava prestes a cair sobre nós, e Ele iria nos lançar no inferno. Mas nós conhecemos a Jesus, nós nos entregamos a Ele, nós nos arrependemos pelo mal que habita em nós, nós nos arrependemos por um dia estarmos distante dEle. Mas esse arrependimento não é só no dia da conversão, esse arrependimento é constante, é contínuo. Todos os dias eu me arrependo do homem mau que quer falar grosso com a minha esposa. Todo dia eu me arrependo do homem mau que não quer se sujeitar às autoridades. Todo dia eu me arrependo do homem mau que não quer ouvir a Deus, que quer fazer tudo na força do seu próprio braço. Todo dia eu me arrependo do homem mau que quer ver o mal dos outros, que não consegue enxergar a misericórdia, a compaixão que Jesus nos transmitiu através do seu Espírito. Então, a partir dessa nova natureza de Cristo, existem 4 pilares que nós estamos construindo essa obra, esse ministério, e que é um balizador que nós precisamos voltar e olhar e falar: é assim que Deus quer que a gente construa, é essa planta que Deus tem para nós. A primeira delas, eu tenho 4 elementos, 4 símbolos como referências. O primeiro é o quarto. Repita comigo: o quarto. Abra comigo Mateus 6, no versículo 6. Jesus do céu, estou igual o finado Mr. Catra. Misericórdia. Mateus 6, versículo 6, vai falar:
porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Porquanto, versículo 8, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais. Deus, o seu Pai, Ele sabe tudo que você tem necessidade antes de que você pense, antes de que você peça. Mas por que, Luciano, eu tenho que orar? Por que eu tenho que entrar nesse ambiente? O quarto, ele fala de um lugar de solitude. Solidão é quando você está isolado por alguma necessidade. Você está confinado por causa de algo, uma depressão, um isolamento social por causa do Covid. Mas a solitude é uma decisão que a gente faz de ficar sós com Deus. É uma sós entre duas pessoas. Então o quarto fala do lugar de intimidade. Repita comigo, o quarto fala do lugar de intimidade. É através de uma relação com Deus Pai, mediante ao sangue de Jesus Cristo e com o auxílio direto do Espírito Santo, que nós construímos uma história de intimidade com o Pai. O Espírito Santo nos transmite as verdades de Deus quando nós disponibilizamos o nosso coração, aplicamos a nossa mente, aplicamos o nosso espírito a uma busca insaciável. Deus, ele se revela para os interessados. E Jesus, ele não veio revelar uma nova religião, ele veio revelar o Pai. Fala comigo, Jesus veio revelar o Pai. Então, diante dessa revelação, nós nos aproximamos diante do Pai, através do sangue do Filho, o lugar que somente os sumos sacerdotes entravam para oferecer um sacrifício, o santo dos santos, o mais íntimo lugar, o ambiente da presença de Deus, onde, segundo historiadores, que se os sacerdotes não tivessem se purificados da maneira correta, eles morreriam diante da presença de Deus. O lugar máximo da presença de Deus. Jesus nos possibilitou pelo seu sangue um novo e vivo caminho a Jesus. E nós agora somos aptos a estarmos diante do Pai, para termos e bebermos dele. Isso era impossível na antiga aliança. Na antiga aliança tinha que ter um sacrifício anualmente ou esporadicamente. E outras, o Espírito não estava liberado a todos. Mas hoje nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. E o quarto não é simplesmente um lugar em que eu me retiro, eu fico sozinho, mas isso fala de um lugar secreto, em que meu espírito tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas podem entrar no quarto e não ter um momento de intimidade com o Pai. Porque quantos param para orar a Deus e parece que é algo fácil, mas não é. Porque o homem natural não consegue orar. O homem carnal não gosta de sujeitar-se em oração. E dentro de nós existe essa dificuldade, porque não existe olhares humanos, não existe aprovação humana, não existe resultado visível do momento de oração, do momento de comunhão.
Não existe algo palpável. Deus não está ali fisicamente. E nós falamos, poxa, eu vou orar a Deus agora, eu vou parar tudo e vou gastar meia hora, 1 hora diante dele o adorando. E quando vê o relógio se passaram 10 minutos e parece que a gente ficou 1 hora. A gente já orou pelo papagaio, pelo periquito, pelo presidente, pelo prefeito, pelo PASEP que está para sair, pelo 14º dos aposentados. Já oramos por tudo em 10 minutos. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Porque nós aprendemos que oração é falar. Mas não é, irmão. Oração primeiro é você ouvir e falar para Deus o que você ouviu dele. Essa é a maior dificuldade dos nossos dias. Nós não conseguimos parar. O tempo que a gente para, a gente está com o celular na mão, investigando a vida dos outros, investigando onde fulano passou o final de semana, se o pastor chupou a manga ou não chupou. Eu postei um vídeo no meu status, o rapaz falou, agora só quer chupar manga, né? Eu falei, eu vou parar com isso, gente. Então as pessoas estão ansiosas, querendo produzir, querendo alcançar lugares em Deus pela força do braço, enquanto a intimidade com o Pai, ela é desfrutada e não é produzida. Se é produzida, não é algo de Deus. Não tem, querido, uma regra. Entenda isso, o lugar de intimidade com o Pai não tem 3 passos para isso ou 5 passos para aquilo. Não é todo dia a mesma coisa. Tem dias que eu entro diante de Deus, eu venho aqui para a igreja, eu quero falar com Ele, me faltam as palavras, eu só sei me prostrar no chão e chorar. Outros dias eu quero cantar para Ele, outros dias eu começo a orar por cada um de vocês. Vem um peso de intercessão e eu começo a clamar ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Então tudo isso não tem como produzir, é você seguir o Espírito Santo. Tem dias que eu quero ler a Bíblia, tem dias que eu quero ler uns salmos diante dele, tem dia que eu quero orar um versículo bíblico, mas tem outros dias que eu quero falar nas minhas palavras. Então no lugar secreto é um lugar da gente se despir diante de Deus. O quanto mais rápido a gente se arrepender diante dele, mais violenta será a presença dele, nos tocando, nos aperfeiçoando, nos corrigindo e falando, vai por esse caminho, abandona isso. Então isso vai falar de lugar que a gente habita. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Cristo, Ele está através da sua palavra nos convidando a ter uma vida de oração. Se você vê a oração do Pai Nosso, é como se todo dia nós precisássemos chegar diante de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é o lugar que tudo começa. Se nós negligenciamos esse ambiente, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos secos. Sabe o que é tomar banho sem sabonete? Não faz muito sentido, né? O gambá vai ficar lá escondido, não vai resolver muito. É a mesma coisa quando a gente ora e a gente só faz aquilo que a gente quer, e a presença dele está longe e a gente não sente. E quando a gente se abre para ele, se rasga. A gente é sincero, Senhor, hoje eu pensei em chutar o balde. Pai, hoje eu pensei em desistir de tudo. Ó. Vontade é fechar a igreja, ficar vendo Netflix. Vontade é falar, não, vai lá, cultuem lá, e eu estou sem voz, né? Eu não consigo pregar. Mas
São nesses lugares que Deus nos posiciona o nosso coração. Então não é apenas um lugar secreto, lugar de isolamento, mas é um lugar de encontro. Pode ser que nos encontremos, inclusive, com um falso eu, que em boas palavras é a pessoa que nós queremos mostrar para Deus, a pessoa que nós não somos. Só que Deus, Ele não tem comunhão com o falso eu. Ele só pode aperfeiçoar o eu verdadeiro. Aquilo que você apresenta para Deus é o que Ele vai aperfeiçoar. E não vem com essa: Deus, toma a minha vida em tuas mãos. Começa a falar áreas da sua vida que é débil, que é monstruosa, que não é bonita, que você esconde de todo mundo. Pensamentos que passam na sua cabeça, desejos que tem no coração, maneira de ser que você herdou de um parente que não glorifica a Deus. Inveja, orgulho, tudo isso é para ser apresentado diante dele no lugar secreto. Quando eu me disponibilizo, eu tiro as máscaras, Ele vem com o seu bálsamo e fala: esse é macho mesmo, essa é mulher de Deus, porque ela não apresentou, ele não apresentou um estereótipo. Porque pensa comigo, Deus sabe quem nós somos. Não faz sentido fingir ser para Deus quem nós não somos. É bobagem, irmão. Então, se tem alguém que você pode confiar, é em Deus. Então Deus, Ele não ouve a oração do falso eu. Alguns versículos que mostram que Jesus, o Filho de Deus, tinha o hábito de estar a sós com o Pai. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus não falou de algo que Ele não fazia. Agora você vê o Filho de Deus, o enviado de Deus, Ele se sujeitou à forma humana. Ele estava limitado a ser Deus por causa da forma humana. E Ele começa a construir uma vida, uma espiritualidade que não veio do nada, mas Ele é aperfeiçoado pela obediência, por aquilo que padeceu. Ele é forçado a crescer. A Bíblia fala que Ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. Ele precisou crescer. Então, como Ele fazia isso? Através de uma vida de oração. O lugar secreto fala disso. O quarto fala disso. Um lugar de oração, um lugar de meditação nas Escrituras, um lugar de jejum. Esses três pilares são pilares fundamentais para você ter uma vida espiritual bem-sucedida. Não existe atalho, irmão. Sai fora esse negócio de coaching que oferece mágicas, que alicia o ego do ser humano, que fala para você que você é capaz. Para você vencer, você precisa dar dinheiro, que se você quiser alcançar a plenitude 2022, é só comprar o curso tal. Quer ser bem sucedido? Entra no seu quarto, fecha a porta e fica lá todos os dias construindo um altar no Senhor, que vento nenhum vai te derrubar. Todas as vezes que eu estive cambaleando na fé, eu sempre fiz esse check-up. Como está o lugar de oração? Como está o lugar de comunhão com Deus? Como está o lugar de disciplinas espirituais? Se nós negligenciarmos tudo que nós vamos ser e construir é a partir desse lugar. Deus quer te levantar como empresário, é a partir desse lugar. Deus quer te levantar como um professor na sociedade, é a partir desse lugar que você vai construir e edificar o reino de Deus.
Sabe como começaram os homens que nós vemos hoje com influência no meio gospel, como Antônio Cirilo, David Keelan, Júdio de Oliveira, Nívia Soares? Sabe como eles começaram os seus ministérios? Com um violão e um quarto vazio. Eu vi um relato de uma cantora que estava em evidência, que ela falou que estava saindo das redes sociais porque tinha perdido o foco. Porque as mídias, elas exigem muitas coisas, exigem muita aparência. E o relato é que o que Deus está fazendo nela supera tudo aquilo que ela vivenciou até hoje. Porque Deus só vai fazer aquilo através de você que fez em você. Amém? Então, o primeiro lugar é esse, o quarto. O segundo lugar que nós precisamos lembrar: estarmos constantemente voltando para ser referência. É o templo. O templo fala do lugar onde se reúne a igreja. O lugar onde a igreja que é adoradora, a igreja que é intercessora, a igreja que é proclamadora, ela se reúne. Isso fala de um lugar onde nós estamos diante do trono de Deus, recebendo vida através do corpo. A cabeça é Cristo, e nele todo membro está participando de uma nova vida. Então a cabeça que dá comando, a cabeça que flui, aquilo que vem de Cristo penetra naqueles que estão conectados à igreja. Agora, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Abra comigo em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12. A partir do versículo 14. Vai dizer: porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Então a igreja, o corpo de Cristo, não é feito de um membro. Não é para você depender do pastor. Nós estamos aqui para somar, para ajudar, para cooperar, amém? Versículo 15: se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis
dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro. Amém? Vocês são, plural, vocês, plural, são corpo. Ou seja, vocês são a igreja. Individualmente, vocês são membros. Então todos nós temos algo que Deus plantou em nós, através do seu Espírito. Aquele que pensa ser o mais fraco, aquele que pensa ser o dedão mindinho, ele ainda é importante para a construção da obra que Deus está realizando. Então, nós precisamos pensar de uma maneira coletiva. O templo fala do lugar onde nós nos reunimos com um pensamento coletivo, com um zelo pela unidade e com um desejo de servir. A palavra culto significa latreia, e latreia significa serviço. O seu culto é um serviço a Deus. Quando nós levantamos as mãos, quando nós cantamos, quando nós ofertamos, dizimamos, quando nós participamos da ceia, do batismo, quando nós participamos da congregação, da comunhão dos santos, nós estamos prestando a Deus um serviço. Por mais que pareça que não é, mas é um serviço. E quando nós nos servimos, isso também é um serviço. Então no Messias não há distinção de raça, de cor, de condição social. Deus fez todos se assentarem na mesa dele, e para ele todos têm o mesmo valor, só que ocupam posições diferentes. Amém? Aí ele vai falar que deu primeiramente ele estabeleceu apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, em seguida os que fazem realização de milagres, dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, dom de administração, e os que falam em língua, por aí vai. Ele está falando que todos são úteis nessa construção e são necessários. Então quando nós nos reunimos para adorar o Messias, não sei se você já percebeu, quando a igreja está numa só voz, cantando um refrão de uma música, é a junção das vozes direto para o trono dele. A unção impregna o ambiente. Vem a realidade da eternidade preenchendo o nosso coração de paz, de alegria, de regozijo. Tem dias que dá vontade de pular, tem dias que dá vontade de se ajoelhar, tem dias que dá vontade de chorar, porque a presença dele habita e começa a tocar cada área do meu ser. Quando nós participamos da mesa da Santa Ceia, é um momento íntimo de comunhão, que nós comemos de Deus, que nós comemos de Cristo. Nós não podemos deixar que essas coisas percam o valor no nosso meio. Não vou faltar só um culto de ceia. Não, é algo importante. Isso depende da sua comunhão com Cristo. Disso depende a sua comunhão com o corpo dele. Se eu estiver no corpo, eu estou recebendo vida. Agora, se eu deixo de congregar, se eu deixo de estar com uma frequência, eu começo a perecer espiritualmente, eu começo a esmorecer, eu começo a ceder para o pecado, eu começo a entrar em desânimo, porque não é algo que a gente quer, é algo que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. Ele nos incluiu em uma família. E como saber que eu faço parte de uma igreja? É porque eu tenho carteirinha de membro?
Não, você pode fazer parte de uma denominação e não fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo quando a vida do cabeça é uma realidade em você. Tem vida de Deus emanando dentro de você? Tem desejo pela santidade? Tem desejo pelas coisas de Deus? Tem o desejo de servir a Deus, de servir os irmãos? Você está recebendo vida. Tem um desejo de crescer para ver Deus fazendo a obra nessa cidade, na minha família, essa congregação lotada, a gente tendo que mudar porque não cabe mais. Então tem vida de Deus jorrando de você. Tem a vida do cabeça jorrando dentro de você, porque essa é a missão: expandir o reino. Só que eu não tenho que fazer a igreja acontecer. A igreja já é uma realidade em Cristo Jesus. E Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. A minha função aqui é pregar o Evangelho. Mas eu não sou retentor, eu não sou o dono da igreja, eu não sou o dono desse lugar. Cristo é o Senhor da igreja. Tudo que nós fazemos como pastor, como líder, é colocar você diante da cruz, diante de um lugar em que você ouça a voz dele, diante de um lugar que você é habilitado para fazer a vontade dele, para aquilo que ele chamou, não para aquilo que é necessidade dessa comunidade. Aleluia. Então, se nós reconhecemos com clareza que o fundamento é Cristo, que a força vem de Cristo, que a promessa é dele, nós desfrutamos de um lugar de comunhão com Jesus e aprendemos a desfrutar desse ambiente de comunhão entre os irmãos. A igreja não é algo que fazemos, mas é algo que Deus nos dá pelo Evangelho. A igreja foi gerada por causa do Evangelho. Não é o contrário. Não, a igreja o Evangelho, a igreja foi gerada por causa do Evangelho. Não o Evangelho gerou, não a igreja gerou o Evangelho. A boa notícia veio de Deus e Deus nos incluiu na sua família. Repita comigo: eu faço parte da família de Deus. Então, quanto mais focado nós estivermos no Evangelho, mais nós conversaremos sobre o Evangelho e mais a igreja surgirá como resultado disso. A igreja é resultado do Evangelho. Quanto mais o Evangelho estiver em nossos lábios, mais nós conversarmos sobre o Evangelho, mais a igreja vai crescer. Então a comunidade dos santos, então a igreja, o templo fala de um lugar onde nós congregamos ao redor de Cristo e nós temos comunhão com os santos. A palavra comunhão é koinonia, é algo em comum, não é comer. Comunhão não é um evento que nós fazemos com uma mesa farta para a gente comer, beber, rir, falar de futebol. Isso não é comunhão. Isso é lazer, isso é desfrute, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas comunhão tem a ver com pessoas que se conhecem por causa do Espírito Santo que elas estão portando. O Espírito de Deus habita aí. Então você tem comunhão comigo, porque o Espírito habita aqui. E isso vai nos levar a quê? Isso vai nos levar a andarmos em unidade. Unidade é consequência do nosso relacionamento com Deus. Se você é portador do Espírito Santo, o Espírito Santo produz a unidade. Então o seu relacionamento com Deus vai fazer você querer participar da igreja, vai querer fazer você não faltar um culto, vai querer fazer você conhecer o Evangelho e mais, e mais, e mais, se aprofundar mais, e provar mais, experimentar mais, vivenciar mais.
À medida que nós amadurecemos no nosso relacionamento com Deus, nós ficamos mais abertos, mais permeáveis à unidade e, consequentemente, mais apaixonados pela causa de Cristo. A gente vai se apaixonando pela missão dele. Agora, quando nós quebramos o relacionamento vertical com Deus, ele começa a trazer consequências também na horizontal com os irmãos. Então isso acaba atingindo o ambiente de igreja. Quem está mal na intimidade com Deus, não valoriza a comunhão com os irmãos, não valoriza o congregar, não faz questão de estar junto, porque a sua intimidade com Deus foi rompida. E o vínculo que unia eu e você foi partido, porque o Espírito Santo se retira. O Espírito Santo fica entristecido. Então não há conexão mais. Então a unidade tem a finalidade. A unidade não tem uma finalidade em si, mas é uma consequência de um relacionamento com Deus. Quando nós estamos diante dessa realidade de Jesus Cristo, nós sentimos a necessidade da comunhão com os santos. É impossível você se relacionar com Deus e só querer Deus e desprezar o outro. Isso vai nos fazer servir toda a comunhão do corpo de Cristo, o congregar, que é uma ordenança. Em Hebreus 10 fala, Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que se aproxima aquele grande dia. Não deixe de congregar, não deixe de estar junto, em unidade, desejando isso em comunhão com Deus. Isso vai produzir o que? Um serviço. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja, seja os dons ministeriais, que são os 5 ministérios, ou seja os dons vocacionais, ou melhor, os dons do Espírito, os dons de cura, os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, os dons de milagres, o dom de línguas, o dom de interpretação de língua, o dom de profecia. Tudo isso é usado para que você cresça. E os apóstolos, os mestres, os profetas, os evangelistas, os pastores servem para equipar os santos, para que os santos, ou seja, a igreja, cumpra a obra do ministério até que cheguem à estatura de Cristo. Que é isso? Até que você seja parecido com Jesus. Não seja mais esse cara chato, ranzinza, mas que tem amor, misericórdia, que olha para alguém caído e quer estender as mãos e faz isso. Alguém que manifesta Jesus. Então, o louvor congregacional é importante, o ministério é importante, o serviço é importante. Quem está congregando está envolvido espiritualmente, fisicamente e financeiramente. Não tem como participar de um lugar, de uma igreja, sem estar comprometido nesses 3 âmbitos, espiritualmente. Ou seja, eu estou orando para que isso aqui prospere, irmão. Eu não vou ficar a vida toda falando, ore pela igreja, ore para que Deus envie obreiros. Eu só peço, Deus me dê força para cumprir o teu chamado, porque sinceramente tem dias que dá vontade de desistir. Tem dia que desanima, sério. Você falar a mesma coisa há 4 anos. Eu lembro do apóstolo Luciano que fala que ficou mais de 7 anos pastoreando 10 pessoas. Eu falo, rapaz, o cara é valente mesmo, hein? A
Aí eu olho para aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm sido constantes na obra, e eu me alegro, e eu encontro força, porque Deus está fazendo a obra neles. E nossa motivação não está em resultados, mas alegra o coração do pastor ver pessoas comprometidas com a vontade do Pai. Isso é verdade. A igreja cheia não é o nosso propósito, mas é uma coisa que tem que acontecer, senão nós estamos doentes. Isso indica uma doença, ou é orgulho, ou é soberba, ou é falta de nós cumprirmos aquilo que Deus falou, o ide. Mas é o pastor que tem que fazer. Não, a gente está equipando vocês para que vocês façam aquilo que nós já estamos fazendo há 15 anos. 15 anos construindo uma vida. Pessoas nos perguntam no WhatsApp: o que eu faço? Estou a ponto de separar da esposa e nós não somos líderes deles. Somos conhecidos e nós aconselhamos e nós oramos. Damos conselhos para famílias que nem congregam aqui. Auxiliamos pessoas que não congregam aqui. Evangelizamos, aproveitamos as oportunidades que nos é dada para falar de Deus em todos os lugares, em todos os momentos que nós temos a oportunidade. Porém, parece que quanto mais nós fazemos, nada acontece. E isso eu sei que é Deus forjando o nosso coração, para ver se nós nos movimentamos por aquilo que nós vemos ou segundo o que nós acreditamos. Então fala para o seu irmão: não deixe de congregar. Fala para ele: esteja envolvido espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Espiritualmente, nossas orações estão chegando ao trono de Deus. A nossa vida está servindo a essa comunidade. Fisicamente, a minha presença é constante. Eu quero estar no meio, eu quero estar envolvido, eu quero estar disponível com minhas mãos sujas. Financeiramente, o meu bolso se converteu também. Eu participo da igreja servindo ela. Eu sei que o evangelismo é necessário. Eu sei que a comunidade precisa de recursos para se manter. E eu estou envolvido em ser dizimista, eu estou envolvido em ser ofertante, porque eu faço parte dessa igreja. E o outro tópico que nós temos em vista é a mesa. A mesa fala de um discipulado, onde nós saímos do lugar de serviço e vamos para um lugar de amizade, onde nós nos aprofundamos em comunhão, onde nós nos disponibilizamos sem reservas. É quando os nossos olhos são abertos e a gente passa a ver o amor de Deus nas pessoas, e a gente passa a conhecer as necessidades das pessoas, em que a gente se torna muitas das vezes um braço amigo, um ombro amigo, em que a gente se torna uma voz ao coração das pessoas, onde há paternidade. Então a forma que nós encontramos na mesa é a forma de discipulado cotidiano. Não é só um momento que nós tiramos para discipular, mas é uma vida em comunidade, é uma vida em comunhão, mas agora de uma forma mais aberta. Pode ser um cafezinho na casa de alguém, pode ser no grupo de convívio, está acontecendo o discipulado, a mesa está posta. Pode ser no momento, num passeio, pode ser no momento de lazer, mas tem um princípio. No livro de Lucas 24:30 fala o seguinte: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram
uns aos outros: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os discípulos a caminho de Emaús não estavam reconhecendo Jesus, não estavam reconhecendo que Jesus já havia ressuscitado. Só que chega um determinado momento em que Jesus chama eles para um lugar de mais intimidade, que é a mesa, e ali eles se sentam, e quando ele reparte o pão, os olhos deles se abrem. É na mesa que nós provamos do pão da vida, provamos de Jesus, e os olhos são abertos para aquilo que é a verdade de Deus, para aquilo que é a Escritura materializada na vida do irmão. Então a mesa é necessário, o lugar onde nós nos despimos, o lugar onde nós confiamos uns nos outros, um lugar onde o próprio Espírito Santo gera essa afinidade em nós. Amém? Aleluia. É preciso entender que comunhão não é simples, não é simplesmente estar com pessoas com quem nós gostamos de conversar, ouvir e falar, mas é estarmos reunidos ao redor do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Relacionamento sem entendimento do que seja a verdadeira aliança não gera comunhão, gera entretenimento. Então, a igreja ela tem características, ela precisa estar reunida com propósito, contemplando Cristo. Isso nas casas, no templo, nas árvores, nos cultos, em todos os momentos. Nosso desejo é que Cristo seja visto em nós. Amém? A Bíblia fala: amarás o teu próximo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, a primeira ordem é amar a Deus. A segunda é o teu irmão. Mas para cumprir o segundo depende do primeiro. É impossível amar o próximo sem antes nós amarmos o Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Por isso que a pessoa que anda na carne não tem condição de guardar a aliança, porque o amor de Deus é derramado em meu coração através do Espírito Santo. E se eu sou carnal, o amor de Deus não é derramado em mim. Eu não consigo ver meu semelhante segundo aquilo que Deus plantou dentro dela. Existe um bom depósito dentro da sua vida. Por isso que ninguém mais conhecemos segundo a carne, segundo aquilo que é natural, segundo aquilo que é físico. Mas agora nós nos conhecemos segundo o Espírito Santo de Deus. Eu só bebo daquilo que está em você à medida que eu reconheço Deus em você, à medida que eu respeito, à medida que eu honro aquilo que está na sua vida. Sabe o quanto você vai beber através da minha vida aquilo que você respeita, aquilo que você honra na minha vida, e vice-versa. Muitos não provaram dos milagres de Jesus porque diziam: ele é um homem comum. Como é que pode? Ele é filho do Zé. Como é que ele fala que veio do céu, que desceu do céu? Então ele não pôde fazer muita coisa na sua própria terra. E passa o tempo, passa os anos, cada dia mais isso vai se tornando uma realidade numa comunidade. A gente vai vendo um homem que está lá na frente como alguém fraco, como alguém, já conheço os defeitos todos dele. E nós passamos a andar no lugar de desonra, a olhar segundo o olhar natural. Não, ser pastor é uma profissão, ser pastor qualquer um é. Não, meu irmão, isso é um dom de Deus, que Deus deu para a igreja, para servir a igreja, para o seu benefício. Porém, quando você despreza as autoridades, isso é para te punir. Aquilo que era para ser bênção se torna ao contrário, se torna um ambiente de maldição para mim e para a sua vida. É
É só ler Romanos 12, ou melhor, Romanos 13, que você vai entender sobre a autoridade. Então, nessa verdade, no lugar de comunhão, eu respeitando o que está dentro de você e você respeitando o que está dentro de mim, Deus vai construindo no nosso espírito um vínculo perfeito de unidade. Não começa em afinidades pessoais, não começa eu acho ele bom, eu acho ele mal, eu acho ele mais ou menos, eu acho ela assim, ou fulano assado. Mas segundo aquilo que Cristo plantou e é dentro de você, a gente se relaciona. Então a mesa é um símbolo de relacionamento mais profundo uns com os outros, onde choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, a fim de crescermos em amor um para com os outros, e através de nossa unidade é que o mundo vai crer que o Pai nos enviou. Onde há facção, onde há divisão, Deus não é glorificado, Deus não é honrado. Onde há falsidade, em que as pessoas chegam na segunda e começam a meter o pau no culto da igreja, falar mal, podia ser assim, a irmã podia falar dessa maneira, eu não gostei daquela palavra. Nós estamos cultivando um ambiente de rebeldia, um ambiente de insubmissão. E sabe que o mais prejudicado não é quem recebe as ofensas, mas quem faz. Então um ambiente seguro é onde nós podemos olhar nos olhos e falar: eu não concordo com isso que você falou, mas eu te respeito. É algo bíblico, tem na Bíblia, tem fundamentos, então não negocie. Mas entre assuntos que nós podemos definir se é certo ou se é errado, vamos dialogar, vamos chegar a um consenso, mas sempre o propósito comum, a visão comum, aquilo que nós vamos ter em comum é o que precisa ser evidenciado, que é Cristo Jesus, que é o fundamento correto, que é Jesus Cristo, que é construir sobre Ele, que são os princípios que já desde a antiguidade a igreja vem construindo. O resto é balela. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pelagiano. Não importa, meu irmão. Importa é focar: Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo é aquele que me salvou. Então, os crentes de Jerusalém, partindo o pão em casa, comiam com alegria, em singeleza de coração. E esse testemunho fazia com que a igreja, a cidade, fluísse através deles, fluísse em direção a eles. As pessoas queriam estar perto desse tipo de pessoa. No capítulo do livro Cultura da Honra, de Dan Silk, ele fala sobre a importância de criar um lugar seguro na igreja para que as pessoas sejam elas mesmas, sem sufocar a obra de Cristo em sua vida. Precisamos crer que quem dirige a igreja é o Espírito Santo e que o nosso papel como líderes é apenas ser facilitadores a fim de que Ele faça a obra. Nossa interferência não deve sufocar a pessoa, muito menos a obra do Espírito Santo em sua vida. Nós somos facilitadores para que Deus trabalhe em você. E agora, através de você, que é o último tópico, que é a rua. A rua fala do ide e pregar o evangelho. Agora, esse ide não é só você ir num dia esporádico, ou num dia que a gente marcar um evangelismo nas casinhas, ou na comunidade da Cidade Alta, ou na roça, em algum lugar. Esse é o dia de ir para a rua, levantar a bandeira, vestir a camisa do evangelismo. Não é isso. O ID fala de pregar o evangelho em todo o tempo, indo no caminho, indo no cotidiano normal da nossa vida, exalando o bom perfume de Cristo. Mateus 28:18, então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus já começa falando: a autoridade é minha, nos céus e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulos de quem?
discípulos de Jesus Cristo. Não é discípulo do Luciano, não é discípulo de fulano, é discípulo de Jesus. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando. Jesus está falando, vocês vão. Quem são os discípulos hoje de Jesus? São aqueles que guardam os seus mandamentos, são aqueles que estão vivendo a realidade do novo pacto. Então, para esses discípulos que na verdade tem que ser a gente, Jesus está falando, vocês vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a prosperar, a comprar o carro zero, a ensinar eles a ter uma vida bem sucedida, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensine eles a obedecer. Jesus está falando, o que eu ensinei a vocês, a tudo que eu falei para vocês, ensine eles a obedecerem isso. E se vocês fizerem isso, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até os fins dos tempos. A igreja que está indo, a igreja que é missionária, ela tem a presença de Jesus constante e real. Então, a rua fala de uma vida que anuncia no caminho, indo, vivendo, falando, pregando o evangelho, irmão. Tudo que nós estamos falando aqui é o evangelho. Você precisa definir isso e falar para outros. Ah, mas para que eu vou vir no culto quarta? Para aprender o evangelho. Para que eu vou vir no culto domingo? Para aprender o evangelho, para anunciar, para ser uma verdade em mim e eu proclamar essa verdade a todas as nações. Ah não, mas eu não preciso pregar, a minha vida prega. Isso é uma façanha de Satanás. Poderão crer aquele que não ouviu a pregação, como ouvirão se não há quem pregue? Um eunuco abriu o livro de Isaías e não conseguia entender. Então Filipe entra na carruagem dele e começa a explanar, começa a explicar o que era aquilo que o profeta Isaías estava falando. E por isso ele creu e quis ser batizado na mesma hora. E ele foi batizado, fez uma aliança com Deus e foi salvo. Foi no caminho. Agora imagine abrindo a Bíblia sem entender nada. Às vezes a gente é cruel, né? Fala, leia a Bíblia. Aí você abre, meu Deus do céu, o que é isso, pai? Calma, irmão, começa pelo Novo Testamento. Começa lá em Mateus, em Marcos. Começa em Tiago. Vai lendo. Agora a pessoa já quer começar em Apocalipse, aí fica difícil, né? O dragão, o cavaleiro, a serpente, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Fim dos tempos, taça, fogo, cavalo, cavaleiro. O cara endoida, né? Então começa pelo início, começa pelo evangelho, começa desfrutando da obra de Jesus por você. Então esse ambiente é o ambiente da igreja, onde nós fazemos missão, onde Deus ainda não é adorado. Deus é adorado na sua casa? Ah não, Luciano, ainda não. Tem pessoas lá que não adoram a Deus comigo. Então lá é um lugar de missão, lá é um campo missionário. Os seus parentes, no seu trabalho, os colegas, isso é o campo missionário para a gente. Então, tudo isso que nós falamos, o quarto, o templo, a mesa, é o ambiente que nós estamos produzindo e sendo cada dia mais aperfeiçoado em Cristo Jesus e por Ele, para que essas pessoas que se achegarem participem. Qual é a igreja que nós vamos apresentar para o novo convertido? Se o seu marido se convertesse hoje, se o seu tio se convertesse hoje, se o seu irmão se convertesse hoje, qual o ambiente que você ofereceria para ele, como igreja? Ah não, mas isso aqui não é culpa minha, eu só estou aqui assistindo. Não, você está envolvido sim. E o que nós estamos construindo, tudo que você está envolvido, metendo a mão, você usufrui
e terceiros também vão usufruir. Então, se a igreja está desanimada, eu preciso me perguntar: eu estou desanimado? Não é se o pastor está frio, se o pastor não está orando o suficiente. Não sou eu. Eu estou enxergando a obra de Cristo, eu estou crendo no Evangelho, eu estou confiando na minha própria mão, no meu próprio braço. Para quê? Para que as pessoas, quando chegarem, encontrem um lugar sadio, não encontrem um lugar doente, onde tem fofoca, um lugar infantil, onde as pessoas já estão brigando pelo microfone. Ah não, cadê minha oportunidade? O pastor não deu uma oportunidade hoje, se me der a oportunidade eu cantava. Coisa de criança. Fiquei bravo, fui no culto hoje, me deram a oportunidade, eu não orei, não fiz nada. Onde a igreja não é uma igreja de fofoqueiro, onde não é uma igreja de pessoas hipócritas. Esse ambiente que vai ser um ambiente fácil, em que as pessoas vão sentir-se parte dessa vida de Deus. Então a missão é estabelecer um altar de adoração onde Jesus ainda não é o único e suficiente Senhor e Salvador, onde Ele ainda não é adorado através daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, se as pessoas perceberem o amor de Deus em você, elas vão querer a vida de Deus que você tem. Agora, se o amor de Deus não estiver em nós, se a gente é cri-cri, é rabugento, tudo a gente responde na lata, tudo a gente quer brigar, a gente não está disposto a sofrer nada, a gente não está disposto a ser zombado, a gente não está disposto a ser criticado. Sabe o que Paulo falou? Eu fiz-me como judeu para chegar até os judeus. Eu fiz-me de fraco para ir até os fracos. Ele se fez não sendo, para que de alguma maneira ele pudesse salvar alguns. Fiz-me como alguém sem lei, mesmo estando debaixo da lei, mas fiz como se eu parecesse com eles, para que de alguma maneira eu me achegasse e que Deus fosse lá e operasse na vida deles. Então eu me tornei aquilo que eu não era por causa de alguém. Só que a gente quer que as pessoas subam na minha escadaria e cheguem onde eu estou. Eu não vou me submeter a ser chacotado, a ser zombado por causa do Evangelho. Não, tem que respeitar o homem de Deus, a mulher de Deus. Não, eu não tenho problema com isso. Se de alguma maneira eu estou pregando o Evangelho, que seja Deus glorificado, que seja Ele exaltado. Importa que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. Então isso é evangelismo. É quando o amor de Deus está impregnado em nosso coração, que nós estamos vivenciando isso todo instante. Experimenta isso. Se você estiver concluindo esses três fundamentos, o quarto, você está em comunhão com Deus, chapado, virado no 600, você quer Deus, você quer mergulhar, você quer conhecer a palavra, teologia, tá doido da cabeça, tá cri-cri, não sabe o que houve, beleza, tá chapadão, o quarto. Aí você vem para a igreja, quer servir, quer congregar, você quer amar o irmão na mesa, você quer ser útil, você quer participar da cura dele. Aí, meu irmão, na rua, na hora de ir, isso vai ser algo que vai fluir da sua vida. Isso vai ser algo que vai transbordar nas pessoas. Não precisa muito falar. É só confiar naquilo que Cristo fez. É só confiar na obra dele. É só acreditar que Ele ainda continua salvando. E que essa igreja pertence a Ele. E Ele está edificando essa igreja. Eu não sou o dono da igreja. Fala comigo, eu não sou Deus. Amém? Que revelação poderosa. Então você não determina quem vai ser salvo e quem não vai ser. A sua missão, a minha missão é pregar o Evangelho. Ah, mas fulano é ruim demais, é maconheiro da cidade, é o dono do morro, é fulano estuprador, é o caloteiro. Como é que vai converter um caloteiro, meu irmão?
Sabe qual é a maior forma de evangelizar? É a gente tratar as pessoas como se elas já fossem. Por que o cara cachaceiro não quer saber da igreja? Porque a gente está dando, Satanás está lá, o demônio nele, ó. Fica lá, Satanás, eu fico aqui. Não posso andar com o demônio, né? Às vezes a gente não anda porque tem ainda o desejo em nós de ainda tomar um golinho com ele, de fumar um charutinho, né? De olhar as mulheradas igual antigamente. A gente não vai. A verdade é essa, mas se a gente estiver cheio do Espírito Santo, nós podemos andar em lugares que o natural não compreende. Então quando você olha, poxa, eu estou nesse ambiente, não glorifica a Deus, mas eu estou aqui para servir, eu estou aqui para manifestar Cristo, eu estou aqui para aproveitar a oportunidade de pregar a palavra. Vai ter frutos. Passa um mês, passa 2 anos, passa 5 anos. Quem prospera essa obra é Ele. E outra, os ímpios, aqueles que não têm aliança com Deus, já estão sendo beneficiados por Deus. A gente pensa que não, mas olha lá, está com Satanás, está com o demônio no corpo. Até os ímpios estão sendo abençoados pela graça comum, a graça comum a todos. Deus faz chover sobre justos e injustos. Olha só, a chuva cai, não só para um. Poderia cair só no terreno do crente, né? Na minha horta, porque eu tenho aliança com Deus e ele não, mas cai para todo mundo. O bem ou o mal acontece a todo mundo. Ele já está sendo abençoado por Deus. Então nós podemos anunciar essa verdade, falando: meu irmão, você já está sendo abençoado por Deus com saúde, você já está sendo abençoado por Deus com esse emprego, você já está sendo abençoado por Deus com a família que Deus está te dando. Mas existe muito mais, existe algo eterno para você. Jesus Cristo está como um acesso para você chegar ao Pai. Não melhora? Agora se eu chego, Satanás está no seu corpo, você vai para o inferno, né? Cuidado, se converte. Cuidado, o demônio. Sabe esse espírito que está na sua esposa? É demônio, é pombagira, é chucaveira, é malandrinho. Não faça isso, não faça aquilo. Você acha que alguém vai querer servir Jesus, irmão? Fala, gente, que fanatismo é esse? Que idiotice. Uma vida espiritual que não transmite na minha humanidade. Ninguém vai querer saber disso. As pessoas querem ver o fruto do Evangelho na sua vida. O que você tem para mostrar? O que você tem para mostrar? Qual foi o último milagre que você provou? Qual foi a última resposta de oração que você recebeu? O que elas vão experimentar se elas se converterem e terem a vida que você tem? Elas vão continuar mesmas ou vão ser afetadas com a vida que você tem? É sério, né, irmão? Se o cara sair da cachaça e for viver a minha vida, o que ele vai viver? Uma hipocrisia, uma capa? Eu tenho algo genuíno para apresentar a ele. Olha aqui, irmão, o evangelho é assim, rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Segura a onda, nós vamos atravessar um deserto, mas eu vou ser com você, cara. A gente vai estar junto e Deus vai te sustentar. Vamos junto, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ler as Escrituras, vamos entrar nessa realidade. É isso que Deus tem, realidade disponível, não ficção. Já está disponível a realidade de Deus através de Cristo Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. A garganta está quase melhorando, aleluia. Aqueceu, já era, né? Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento que Deus quer usar, que Deus já está usando, e quanto mais Ele usa, mais Ele aperfeiçoa. Agora, para fazer a vontade de Deus, tem os princípios de Deus, irmãos.
A obra de Deus não é qualquer coisa que eu chego e faço a qualquer maneira. Ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, não é assim. A Bíblia fala que neófitos não podem fazer a obra de Deus, aqueles que não foram experimentados na sua fé. O que é isso? Todas as vezes que nós falamos, eu vou fazer algo para Deus, eu vou me tornar algo para Deus, eu vou construir um lugar de adoração, um lugar de oração, eu vou ser um homem fervoroso. Sabe o que acontece? O diabo faz de tudo para você parar. A sua carne grita, a sua carne quer televisão, a sua carne quer alvoroço, a sua carne quer bagunça, a sua carne quer descompromisso, a sua carne quer acomodação, a sua carne quer terceirizar a sua fé. Não, se o pastor orar, acontece. Não, se fulano fizer assim, ele vai me ajudar. Não, se o prefeito assinar embaixo, eu ganho um emprego. Não, meu irmão, a nossa dependência é de Deus. A nossa carne quer falar mal das pessoas, a nossa carne quer ficar só observando os ministérios sendo aprovados, crescendo e falar: olha que maneiro, Mevan, mais de 21 anos agora, prosperando, comprando terreno. Mas ali tem lágrimas, tem choro, tem renúncia. Pastores que não tinham pagamento, ficavam 6 meses sem receber nada, um comendo na casa do outro, recebendo cesta básica, pegando roupa emprestada, roupa doada, usando a calça 44, mas vestia 40, o sapato 42, mas vestia 39, calçava 39. Ou o pé encolhe, eu tenho que esticar. Mas está lá na prova junto, construindo junto, temendo a Deus junto, chorando junto, sorrindo junto. É isso que é obra de Deus, irmão. Isso que é edificar para o Senhor, é permitir que Ele faça em nós primeiro. Nos ajude, Senhor, a construir no quarto. Nos ajude, Senhor, no lugar de intimidade, a termos uma vida constante em oração, devoção. Uma vida, Senhor, que é real, em que o Senhor pode tocar, em que o Senhor fala: olha, Ele é verdadeiro, ela é verdadeira. Não tem falsidade nas suas palavras, não tem falsidade nas suas intenções. Não há segundas intenções no coração desse pastor, não há segundas intenções no coração desse filho. Ele só quer me servir. O templo onde a comunhão é verdadeira, onde nós estamos sujeitando à unidade do Espírito Santo, buscando a cada dia mais estar juntos, suportando-vos uns aos outros em amor, crescendo no temor do Senhor, aconselhando-os uns aos outros, crescendo uns com os outros, aprendendo uns com os outros, na mesa desfrutando de uma intimidade pessoal com Deus e com os irmãos, podendo ter quem nós confiamos diante de nós e abrindo nosso coração, mostrando nossos lugares mais terríveis, recebendo paternidade de homens e mulheres que estão sujeitos a Deus, que falam ao nosso coração, que nos dão proteção, limites e destino, onde o discipulado, vida na vida, acontece. A vida de Deus penetra em mim através do Espírito Santo na vida do pastor, na vida de um irmão, na vida de um obreiro, na vida de alguém que está cada dia mais querendo estar perto de mim, me auxiliar. E a partir disso nós vamos evangelizando, anunciando a verdade do reino de Deus em amor, em tremor, em temor a todos aqueles que são parte da nossa vida no cotidiano, no dia a dia.
É isso que nós queremos, Senhor. Nos fortalece para isso. Derrama Teu Espírito Santo que nos habilita para isso. Traga a sua ousadia, traga a sua intrepidez sobre os corações. Tire de um lugar de futilidade, Senhor, de um lugar infrutífero, e planta-nos na videira verdadeira. Ricandori andaragashala balagashai. Eu declaro vida de Deus sobre a sua vida. Nunca mais você será o mesmo se você caminhar nessas verdades. Nunca mais você vai pensar em desistir, porque desistir significa ir para o inferno. Desistir significa deixar a voz de Deus para ouvir a voz da terra, a voz de Satanás. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou retroceder. Eu não vou voltar, não vou recuar 1 milímetro. Nós estamos avançando, seguindo o Cordeiro, confiando na sua palavra, confiando na sua verdade. Então venha, faça-nos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Faça-nos provar de uma nova realidade disponível em Cristo Jesus todos os dias, todos os dias, todos os dias, dia após dia, hora após hora. Suba incenso dia e noite, noite e dia. Nós somos seus sacerdotes, Senhor, ministrando com a vida perante ao Senhor. Tem uma decisão minha: onde há fogo há sacrifício. Quer que o fogo de Deus caia, entregue a sua vida como sacrifício santo a Deus. Ricando brianda lagachori anda lagachala balagachara da balagachara da base. Nunca mais o medo vai dominar as suas noites. Nunca mais o pavor noturno vai dominar a sua mente. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Ele vai preencher as lacunas da sua existência todos os dias. Vai te dar um motivo para você acordar. Você não vai acordar meio-dia, 1 hora, sem propósito nenhum. Mas o propósito é Ele. É por meio dEle e para Ele a nossa vida. Comece a mudar a sua rotina. Comece a ouvir a voz e anotar. Comece a olhar para aquilo que Deus falou com você desde quando você pisou os pés na igreja. Anote, volte a lugares que você saiu, volte a lugares que você perdeu, em nome de Jesus Cristo. Mas não viva a sua vida sem propósito, sem destino. Não viva a sua vida só pro aqui e pro agora. Shokotori andara balagashara da balagashana mandalaga da balagasho. Você precisa acordar pelos propósitos do Senhor. Você precisa queimar. O que é o chamado? O chamado é uma chama que queima por Ele dia e noite. Assim como Ana falou: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Esse tem sido o meu clamor nesses dias. Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos. Porque o Senhor fará da estéril mães de muitos filhos. O Senhor que faz da estéril mães de filho. Senhor, dá-me filhos. Traga os filhos desse ministério, Senhor. Traga os filhos do ministério. Tem um pai. Traga, Senhor, desperta. Nos plante onde o que o Senhor quiser. Nós estamos te ouvindo. Nos leve aos distritos. Nos leve, Senhor, às cidades vizinhas. Não sei, mas dar-nos filhos. Cadê os filhos dessa cidade? Cadê os filhos na Cidade Alta? Cadê os filhos no Largo do Machado? No Jardim Nova Madalena, no centro? Cadê os filhos no Arranchadouro, loteamento do Seu Arlindo? Cadê os filhos, Senhor? Manda, desperta aqueles que se desviaram sem te conhecer, aqueles que se entristeceram com liderança, aqueles que se apagaram por causa do pecado da liderança, aqueles que terceirizaram a responsabilidade e apagaram. Nos conecta a eles, Pai. Nos conecta a eles. Nos conecta a eles, Senhor.
Barakanda balagasouri andalabalabashana managashana mandalagas. Nunca mais se sinta rejeitado. Nunca mais se sinta rejeitado, diz o Senhor. Andabalagashanda labalagashai. Dedecandoro briandaraga sobre andalagashana mandalagada badagada bashiri andala. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Traga vida, Senhor, aos corações. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, amém? Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, fique à vontade, vamos estar semeando diante de Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser, amém? Levante suas mãos, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por cada irmão que perseverou para estar aqui. Que essa palavra, Senhor, encarne em nosso DNA. E que todas as vezes que nós estivermos desviando do propósito, nós possamos olhar e lembrar dela, ouvir a sua voz e lembrar que foi para isso que o Senhor nos plantou aqui, e muito mais que o Senhor já está trazendo clareza. Em nome de Jesus, que a graça maravilhosa, o amor imenso de Deus o Pai, os dons, os frutos, a comunhão, a consolação do Espírito esteja sobre toda a igreja, todo o povo de Deus. Diga amém. Fala para o seu irmão até quarta, se Deus quiser.